Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar aqui a todos presentes. É uma satisfação enorme tê-los aqui conosco. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Maria FM. Daremos início à 15ª sessão ordinária da Sessão Legislativa de 2025. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. João Paulo Brandão Simões. Presente. Assis de Oliveira. Presente. Enéas Vitorino da Silva. Presente. Rosimar Ângelo Severino. Presente. Adelino Aparecido Reis. Presente. Antônio Carlos da Cunha. Presente. Antônio José de Oliveira Filho. Presente. Flávio Cardoso da Silva. Ausência justificada. Roberto da Silva Ribeiro. Presente. Ronivon Simões. Presente. O Everson Leão Simão. Presente. Agradeço ao senhor secretário. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Coloque em discussão a ata da 14ª sessão ordinária. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação a ata da 14ª sessão ordinária. Aqueles que aprovam, queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas, correspondências expedidas e do expediente da sessão. Correspondências recebidas do Poder Executivo. Ofício número 379 do Gabinete, que solicita urgência especial na apreciação do projeto de lei número 39, que autoriza a assinatura de termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Cerro e o Itaú Unibanco S.A. e da outras providências. Ofício número 399, que envia convite para a audiência pública a respeito do Plano Municipal, do Plano Diretor Municipal e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a ser realizada no dia 30 de outubro de 2025, às 18h30, no Salão Teófilo Otoni da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho. Correspondências recebidas diversas, ofícios número 2 e número 3 do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Conceição do Mato Dentro, que solicitam a disponibilização de uma sala das dependências da Câmara para reunião com os servidores municipais e também a realização de uma reunião entre o presidente da Câmara, os vereadores e os servidores públicos da Prefeitura de Cerro no dia 28 de outubro de 2025, a partir das 16h20. Senhor secretário, colocar em votação, né? Ou Na verdade, não nessa está estágio? solicitando a sessão do plenário, está solicitando Só uma reunião, convocando. né? Ok, Está só pedindo uma reunião. Obrigado. Ofício assinado pelo representante de Cerro, o senhor Paulo Sérgio Torres Procópio, que solicita a criação do Dia Municipal de Defesa do Rio Jequitinhonha. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência a solicitação em nome do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha para a criação do Dia Municipal de Defesa do Rio Jequitinhonha, buscando trazer a atenção do município de Cerro para a importância do rio, principalmente por abrigarmos a sua nascente. O Rio Jequitinhonha tem grande importância histórica para todo o norte e nordeste de Minas, por ser o responsável pela sua colonização e desenvolvimento da região, no final do século XVII e princípio do século XVIII, e é considerado um rio de integração nacional, por banhar 2 estados distintos. Esse destaque dado pelo município ao rio estimularia a educação ambiental dada pelas escolas do município, estimula a proteção ambiental de sua calha e pode gerar divisas para o município quando produz estímulo turístico. O Rio Jequitinhonha em nosso município tem classificação 0 de acordo com as normas do IGAM, ou seja, é propício ao lazer, nadar e pescar, além de poder ser usado para abastecimento de água das comunidades. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Jequitinhonha sugere o dia 5 de abril para a data e vem fazendo campanha junto aos municípios que compõem a unidade de gestão do Comitê da Bacia Hidrográfica, tendo sido já aprovado pelas câmaras municipais de Diamantina, Bocaiúva, Olhos d'Água e Carbonita. Atenciosamente,
Paulo Sérgio Torres Procópio, representante do Cerro no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha. Correspondências expedidas, ofício número 90, que encaminha para sanção os projetos de lei aprovados na última sessão, bem como para conhecimento e providências as indicações de autoria dos senhores vereadores, também aprovadas na última sessão. Edital de convocação, convocando os senhores vereadores para discussão e deliberação únicas, condicionada à aprovação do pedido de urgência do projeto de lei de iniciativa do senhor prefeito, já lido nesse expediente, bem como as seguintes proposições. Projeto de lei número 22, de autoria da mesa diretora, que estabelece normas para ressarcimento de despesas e o pagamento de diárias para custear despesas de alimentação, hospedagem, deslocamento a serviço ou interesse do Poder Legislativo do Cerro. Projeto de lei número 23, de autoria do vereador João Paulo Brandão Simões, que institui o Dia Municipal de Defesa do Rio Jequitinhonha no município de Cerro e da outras providências. Projeto de lei número 24, de autoria do vereador João Paulo Brandão Simões, que institui o Dia Municipal do Cooperativismo e do Voluntariado no âmbito do município de Cerro e da outras providências. Projeto de lei número 25, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias para implantação e manutenção de lixeiras em logradouros públicos municipais e da outras providências. Projeto de resolução 011, de autoria da mesa diretora, que regulamenta o uso de veículos oficiais da Câmara Municipal de Cerro. Projeto de decreto legislativo número 2, de autoria dos vereadores Enéas, Adelino, Everson e Antônio Carlos, que concede título de cidadão honorário de Cerro ao senhor Ezequiel Lourenço. Requerimento 029, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que requer o registro de moção de aplauso ao senhor Valdir Cunha. E indicações de número 158, 165 e de 168 a 176, de autoria dos senhores vereadores, que serão apresentados durante a ordem do dia. É só, presidente. Agradeço, doutor Cláudio. Neste momento, antes de passar a palavra para os assistentes previamente inscritos, eu gostaria de lembrar a toda a população serrana que hoje, amanhã será o Dia Municipal da Síndrome de Rett. Tá? Neste momento, eu concedo a palavra ao assistente previamente inscrito, a senhora Ivanete Aparecida Edil Maria, com o assunto barracas de festas. Queira, por favor, ocupar a tribuna, e a senhora terá um tempo de 5 minutos. Levanta um pouco. Pera. Só um minutinho, porque não está te ouvindo, não. Espera só um minutinho. Boa noite a todas e todos. Eu estou aqui para elogiar Boa noite. e reclamar. Pode levar o meu para lá, pode? Não, ali dá. Que não ligou. Eu estou aqui para elogiar e reclamar, porque a gente é barraqueiro, a maioria das pessoas sabe que a gente é. Minha companheira lá de barraca, tem ele ali também. Então, acho que ele até sabe que é o assunto que eu vou falar, da festa do queijo, que deixou a desejar para nós barraqueiros, porque a gente ficou jogado lá, sem internet, sem nada lá. E a gente está procurando uma pessoa da prefeitura, que é responsável, a gente não viu ninguém. E eu me mandava meio do povo procurando, não conseguia achar ninguém. A gente ficou lá jogado à própria sorte. Então, não pode acontecer isso de novo, não, que a gente trabalha muito para acontecer isso. E sem nós, barraqueiros, não terá festa. Então, eles tinham que olhar para a gente, deixou nós a Deus dará lá, e ainda por cima, colocou um policial para ir em frente à minha barraca, ficou em pé. Eu tinha reclamado com minha irmã, com meu marido, na verdade, que acho que era para fechar a barraca. Aí ele ficou muito olhando para mim, minha direção, eu estava na cozinha, aí eu falei, vou ali ver o que o policial quer. Ele falou comigo, senhora,
senhora pode vender só comida, não bebida. Eu respondi para ele, você está sabendo o prejuízo que nós estamos tomando aqui, porque da internet? Ele só riu e saiu. Não me respondeu mais nada. Então, vocês têm que ver isso, esses vereadores, para eles terem mais respeito com nós. Porque o banheiro, eu pedi o banheiro no dia, aqui você viu, né, Rosimar? Porque eu moro na roça, não tenho condições de ficar indo todo dia, que fica caro. Se eu não tomo banho na sexta-feira, de manhã, eu tinha que ficar sem tomar banho, porque não tinha um chuveiro. Eu pensei de ir comprar um chuveiro para colocar. Colocou o chuveiro no sábado, uma das que faz a limpeza me avisou, Vanete, o banheiro já está no jeito. Quando eu chego lá, uma escuridão, nem uma lâmpada. Eu pensei em ir na rua comprar o chuveiro e a lâmpada, mas depois apareceu pelo menos o chuveiro, né? Já melhorou um pouco. Vocês têm que ver isso, gente, vocês vereadores, observar mais, que vocês, né? Primeiramente, vocês, que é vereador, cuidar mais, principalmente das barraqueiros, porque a gente sofre muito, você sabe, a gente dorme no chão. Muita gente me pergunta, como que você dorme? No chão. Né? Então, vocês tomam um jeito, assim, arrumam algum jeito de vocês conversar com o responsável para não fazer isso mais, não. Porque nós ficamos jogados à própria sorte lá. Então, ninguém vendeu nada, meu quarto lá em casa está cheio de bebida, porque a gente está acostumado a comprar aquela quantidade para a festa. E lá não foi vendido. Ainda além colocou um chopp de graça, que não podia ter acontecido isso. Por que nós não vendeu? Por causa da internet e chopp de graça, que tinha lá. Então, as pessoas que queriam patrocinar, não pedisse outra coisa, que isso aí vai atrapalhar para os vendedores de barraca. Mas aceitou, colocou lá o chopp que é da aviação Cerro e se cobre. Então, não podia ter feito isso, não atrapalhou nossa venda demais. Internet foi horrível. O menino que ficou até assustado, que eu conheço ele, que era meu vizinho, ficou assustado. Aí, de madrugada, apareceu uma moça loura lá, que eu não sei quem, que mexeu numa maquininha, que ela voltou a funcionar. Eu tinha duas, funcionou só uma de madrugada, quase a festa acabando. Isso não pode acontecer, não, que a gente é ser humano, fizeram de nós lá cachorro. Nenhum cachorro não pode fazer isso. Porque essa festa foi horrível. Ela teve muita beleza, muito bonita de arrumação. Mas de cuidado com nós, eles exigem demais. Eles exigem demais da gente, a gente tenta fazer. Eu, pelo menos, eu tinha que fazer 6 qualidades de comida, fiz. Foi alguém na prefeitura lá ver se eu tinha feito mesmo? Não foi. Né? Aí não apareceu ninguém, por causa do camarote, estava todo mundo lá dentro do camarote, não importou com nós, não. Nós estávamos jogados pela própria sorte. Então, foi muito horrível essa festa. Ela tinha muita beleza, ela tinha tudo para ficar boa, melhor ainda, mas não ficou, por causa do camarote estava lá, que estava dando importância para o camarote, e nós ficamos jogados para a própria sorte lá, porque nós não podíamos fazer nada, as maquininhas não funcionavam. E outra, teve um privilégio lá. Tinha gente que nunca teve pontuação, estava trabalhando, tinha que ter pontuação, estava lá, que eu falo que a gente trabalha comigo em outros lugares, estava lá. Por que nós só tínhamos que ter pontuação? Eles não. Tinha privilégio. Tinha uma pessoa lá que não parou a maquininha, privilégio que teve. Chegou na rua, foi gravar. Eu não, eu vendi muito. Minha falou na rua e eu fiquei sabendo no outro dia. Porque eu vendi muito, minha maquininha não parou horas nenhuma, e, na verdade, não parou mesmo, porque eu estava de lado e eu estava vendo. Só nós que não temos o privilégio. Nós sofremos muito naquela festa. Estou falando, vou reclamar todas as vezes que fazer isso, porque ninguém via ninguém da prefeitura para dar nosso auxílio. Não via ninguém. Você andava no meio do povo, você não via ninguém. Porque eu só vi uma funcionária, na verdade, que organiza a festa, na sexta-feira de manhã. Não voltou mais. Agora, não sei por quê. Porque nós ficamos lá, já tínhamos pagado, né? Se virasse, nós, né? O dinheiro já estava na conta da prefeitura. Por que não deixa? E também é maravilhoso, gente. Não tinha nem que falar isso, mas eu vou falar. E também é maravilhoso. Lá não tem que a gente pôs extintor por conta própria. Aqui tem que fazer isso. Não existe isso, não. O organizador da festa que tem que fazer isso, não é nós, não. Exige extintor. Ali também não. O extintor fica lá para todo mundo, na barraca. Nem vou na prefeitura, vou chegar com o caminhão e já colocar minhas coisas lá. Aqui no centro não podia ser diferente, não, é? E ser maior que o também. Então, tem que mudar muita coisa aí, ver se vocês fazem alguma coisa, porque não dá. E eu estou falando em nome dos meus colegas todos que participou dessa festa. Porque não sou eu que estou reclamando, não. Nem quem estava na venda, os vendedores de coisa para nós, que a gente distribuidora, tudo reclamou. Que foi uma péssima festa que teve. Ela tinha beleza, para quem estava lá festejando, né? Mas para nós não teve beleza e nem teve dinheiro, né? Porque nós ficamos sem dinheiro. As maquininhas não passavam por causa de internet ruim que colocou lá. Obrigado. Eu agradeço a senhora Ivanete. Pode ter certeza que acho que os nobres vereadores, né, eu vou pedir para que o doutor Cláudio encaminhe um ofício
à administração, ao executivo, para prestar esclarecimentos, e eu creio que os nobres colegas vereadores irão assinar também, né? Se for de acordo com todos, tá? E pode ter certeza que a gente vai buscar respostas, tá bom? Agradeço a senhora pelo tempo, Deus abençoe. Neste momento também eu concedo a palavra ao outro assistente previamente inscrito, o senhor Chauston de Castro, cujo assunto é o projeto de lei 023/2025. Projeto de lei 025/2025, corrigindo. O senhor terá o tempo de 5 minutos, senhor Chauston. Eu queria ocupar a tribuna, por favor. Alô, som. Boa noite a todos, a todas. Boa noite. À mesa diretora, aos nossos ilustríssimos vereadores, doutor Cláudio, aos que estão aqui presentes. Eu tive a oportunidade, né, de ver que vai ser votado hoje o Dia do Rio, né, Jequitinhonha, né, ser lembrado para ter mesmo a questão de uma atenção especial de sua preservação. E eu aplaudo muito, porque o rio Jequitinhonha nasce dentro de Cerro, é um rio de grande importância, passa por várias cidades. Eu tive a oportunidade já de ver aonde que tem onde que ele deságua no mar, né, lá em Belmonte. Quem tiver a oportunidade, é um lugar maravilhoso. E eu gostaria também de pedir, né, já lembrando dessa questão do rio, que tinha uma placa maravilhosa que ficava em Três Barras, na ponte, que chamava a atenção de todos. Era assim: bem-vindo, né, ao Alto Jequitinhonha, você está passando sobre o rio Jequitinhonha. Isso, o turista, ele parava, tirava retrato. Identificava o local, né? Identificava o local. Referência. Isso fomenta o turismo. Aí, infelizmente, veio uma empresa, construiu uma ponte que precisava realmente de construir, né? Vamos falar que tinha que construir uma ponte, que passava um carro de cada vez. E as coisas vão evoluindo, né? Antes era estrada de chão, agora é asfalto. E tiraram, colocaram o Ribeirão. Eu achei, a população de Três Barras, eu falo por ela aqui, falo por mim e por eles, ficaram muito chateados na época, até tamparam o escrito Ribeirão, porque Ribeirão é uma coisa assim que desaprecia o nosso rio Jequitinhonha, né? Inclusive, o senhor presidente, já que o senhor é o autor, né? Eu fiquei sabendo, guria minha, sou autor desse projeto, parabéns. Eu quero colocar o seguinte: vamos providenciar, né, da gente colocar a placa indicando, inclusive, aonde nasce, que, se eu não me engano, é na Chacrinha, porque isso aí gera, fomenta o turismo, isso é ótimo para a nossa cidade, entendeu? As pessoas, né, circula dinheiro na nossa cidade, inclusive para Capivari também, porque lá está a questão de Capivari, né? Que aquele assim, a Chacrinha, se você colocar lá no Google, aparece, inclusive, falando em Capivari, né? Dando destaque que o Rio também tem sua importância naquele distrito. Então, a importância no distrito de Cerro, da cidade de Cerro, do distrito Três Barras, da Chacrinha, né, de Capivari, e colocando também, gente, que nós estamos com um problema muito sério, presidente, que a gente tem que debater mais aqui, desculpa aí estar tomando mais o tempo, que está tendo um assoreamento do rio, né, e isso é muito preocupante. Quando a gente nadava no rio Jequitinhonha no ausente, agora tem a Cana Brava, e que ela está cercando, né, a tendência das montanhas é ir descer nas areias, a Cana Brava vai prendendo. Daqui um dia, a Cana Brava ela vai fazer uma represa de tal forma, é isso que está provocando, de certa forma, acho que a gente pode fazer até um estudo, é uma tese minha, em alguns dados ambientais, aquela ponte do rio que atravessa o ausente ali, do campo do meio para o ausente, só no ano passado o rio passou 5 vezes. Isso não é normal, porque a Cana Brava está contendo o rio, e se ela chegar na nascente, pode vir até matar o rio. Nós perdemos essa magia desse rio que nasce na nossa querida cidade. É esse o recado que eu queria deixar para vocês, da gente preocupar mais com esse rio mesmo, e dessa placa, voltar essa placa
para o turismo fomentar ainda mais para a região de Três Barras, Capivari, né, o ausente. Tá bom? Agradeço o Chausto, foi muito bem colocado. Nesse momento, eu queria aproveitar e convidar o autor do ofício, né, que me pediu para que entrasse com o projeto, que é o Paulo Sérgio Torres Procópio. O senhor terá um tempo de 5 minutos. Queira ocupar a tribuna, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. O companheiro Charleston ali já fez a defesa, né, da proposta. Eu queria só elucidar ela de uma forma um pouco mais técnica, né? Que nós temos no Brasil hoje 2 leis, a Lei Federal 9433 de 97 e a Lei Estadual 1399 de 99, que são leis de política municipal de políticas de recursos hídricos. E essas leis, elas definem uma questão muito avançada, que seriam as unidades de gestão que ficariam compreendidas entre as bacias hidrográficas. Isso é um estudo muito antigo. As bacias hidrográficas, todas elas têm características próprias, e é com base nisso que o Estado de Minas Gerais tem hoje 36 unidades de gestão definidas entre bacias hidrográficas. E uma das últimas a serem constituídas foi exatamente o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Jequitinhonha, né? E que nós tomamos à frente, a partir daqui do Cerro, para a criação desse comitê. Na época, eu fui o presidente da equipe pró-comitê, né? Defendemos no Conselho Estadual de Recursos Hídricos e constituímos o CBH-JQ1. Então, a partir de agora, a gente está buscando atenções para o Rio, e o comitê tem buscado as prefeituras que compõem essa região, são 25 prefeituras, a criarem esse Dia de Proteção do Rio Jequitinhonha, que é de uma extrema importância para nós, principalmente para o cerro que ele nasce aqui, né? E, como eu coloco já no nosso ofício, ele traria, isso vai trazer atenção para o Rio Jequitinhonha como um todo, mas uma boa atenção para o cerro, né? A nossa lei de águas, ela tem um sistema de classificação dos rios, que é onde eu coloco ali que, dentro do cerro, o Jequitinhonha é classe 0, a classificação dos rios vai de 0 a 4, né? De acordo com o potencial poluidor do rio. Então, o 0 quer dizer que o rio está limpinho. E acho que aí a gente tem que continuar protegendo isso, né? E conseguir que a gente tenha sempre atenção. E, como todo mundo sabe, o trabalho ambiental é um trabalho de formiguinha. Quer dizer, hoje a gente consegue isso, amanhã a gente vai buscar outras atenções através desse dia, né? E é isso. Então, eu agradeço esse momento de atenção e cumprimento a Câmara por essa proposta. Tá? Muito obrigado. Agradeço o Paulão, né? O Paulo Sérgio Torres Procópio. Eu vou abrir o momento de fala para os senhores vereadores. Na sequência, o vereador Assis tinha pedido a palavra. Boa noite a todos. O Charles, em relação a essa placa lá de Três Barras, realmente a gente passa lá, nota essa alteração lá que está lá. E vamos ver se a gente pode voltar com a original de novo lá. Mas, em relação ao ausente, essas tiriricas, acho que é um projeto bem mais arrojado, né, que tem que fazer para poder ver se acaba um pouco aquelas que estão lá, mas vamos tentar. Um dia dá certo, Deus quiser, né, Paulo? Obrigado, João Paulo. Agradeço o vereador Assis. Com a palavra, o vereador Rosimar. Boa noite a todos. Dou os parabéns ao Charleston, ao Paulão. Ô, Paulão, e parabéns também para você que é professor, que hoje é o Dia dos Professores, a todos os professores do Brasil, que sem eles não existia educação, viu? Simplesmente o que o Paulão falou e o Charles falou, nós temos uma beleza, né, que nasce aqui na nossa cidade, né, que é muito belo, que é o Rio Jequitinhonha. E estamos aí, né, Paulão, para poder fazer o melhor, para poder cuidar do que nós temos de belo, né, que é o Rio Jequitinhonha.
Obrigado a todos. Agradeço o vereador Rosimar. Com a palavra, pela sequência, aí, o vereador Everson. Boa noite a todos. Boa noite, nobres colegas vereadores. Cumprimento todos na presença do presidente João Paulo. Cumprimento também todos que estão aqui nessa casa, né, que está embelezando ainda mais essa casa. Muitos moradores, e gostaríamos que, por mais vezes, vocês viessem aqui. Essa é a casa de vocês. Cumprimentamos também todos que estão nos assistindo, né, pelas redes sociais da Câmara, pela Rádio Mania FM. Primeiramente, né, muito bem lembrado pelo nosso nobre colega Rosimar, parabenizar Paulão, e se tiver mais algum profissional da educação, um professor, parabenizo vocês também. O Charleston também é professor também. Vocês são um instrumento de Deus, até mesmo para educar a nossa população, para trazer conhecimento. E não existia ninguém, não existiria nenhuma outra profissão se não tivesse o professor. Então, parabéns, e que vocês sejam ainda mais valorizados, porque vocês merecem muito mais valorização. Primeiramente, falando, né, com a senhora que veio falar sobre a questão das barracas, não somente compreendo a sua situação, mas me solidarizo com ela. Afinal de contas, o uso da barraca é oneroso, né, vocês pagam por aquele uso, se não me engano. E tem que ser, de fato, você tem que ter uma estrutura adequada para trabalhar. A gente sabe que as maquininhas de cartão, né, precisam da internet, senão não tem forma de pagamento. Vocês não conseguem fazer o pagamento. Como o cliente vai pagar pelo serviço ou pelo produto que vocês vendem, você não consegue pagar. E hoje, 99% das pessoas usam cartão ou Pix, né, até pela própria maquininha pode fazer o Pix. Então, assim, até parabenizo o João Paulo, nosso presidente, que vai estar levando esse ofício, cobrando esclarecimentos nesse sentido, que tem que ser cobrado mesmo, porque vocês têm que ter uma estrutura adequada para trabalhar, né? Quanto à questão também do Rio Jequitinhonha, parabenizo também o presidente pelo projeto que vai ser pautado aqui, não tenho dúvida que vai ser votado e aprovado. E o Rio Jequitinhonha, ele não somente, né, está, né, deságua no Oceano Atlântico, se não me engano, lá na Bahia, que é na cidade que o Belmonte, né, obrigado, Charleston, que o Charleston citou aqui, mas ele dá o nome do nosso vale para mostrar o tamanho da importância do Vale de Jequitinhonha e principalmente do Rio Jequitinhonha, que dá o nome ao nosso vale. Então, assim, preservar, né, conscientizar a população também da necessidade da preservação é de extrema importância. E quando você preserva, divulga, coloca placas de sinalização, você também traz turistas para cá. Porque tem muitas pessoas que querem saber por que Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha por conta do Rio Jequitinhonha. O Rio Jequitinhonha nasce na nossa cidade. E também, né, a questão da preservação ambiental. Né, a gente sabe que o bem mais precioso que nós temos, né, depois da nossa vida, é a água, que sem água não existe vida. Então, é um projeto muito bem elaborado. Parabéns, né, ao Paulo Sérgio Procópio, popularmente também conhecido como Paulão, né, que trouxe esse ofício, demonstrando essa necessidade tão importante de colocar esse projeto em pauta e de trabalhar, né, e de discutir ainda mais sobre a preservação do meio ambiente, das nossas águas e também da nossa história, né, porque Vale de Jequitinhonha, existe o nome Vale de Jequitinhonha, porque o Rio Jequitinhonha nasce aqui no Cerro. Obrigado. Agradeço ao vereador Everson. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Boa noite a todos, meus nobres companheiros vereadores aqui presentes. Boa noite. A vocês que estão assistindo pelos meios de comunicação e a todos aqui presentes. A senhora aí, comerciante, para a gente foi um prazer. A senhora está trazendo a reivindicação aqui para a gente. A gente não conhecia a situação após a festa e o vereador Rosimar chegou a fazer a indicação solicitando a presença de internet para melhor vocês estar trabalhando. Mas a gente fica muito agradecido por estar tendo conhecimento da situação e até deixamos aí um esclarecimento que, de uma próxima vez, seria justificável a secretaria estar procurando um convênio com as empresas de internet aqui, já existente, aqui em Cerro. Seria um meio de ajudar os comerciantes, porque vocês são dignos de respeito, sim. A gente fica feliz com os comerciantes estar sendo trabalhando e sendo respeitado aqui em Cerro, em todos os setores aqui de Cerro. Sobre o projeto do Rio Jequitinhonha, eu parabenizo aqui o Charleston, ao Paulão e ao João Paulo aqui por esse excelentíssimo projeto, que preservar as nascentes hoje é tudo. E essa nascente do Rio Jequitinhonha, ela nasce lá
próximo a Capivari, ali entre o povoado de Chacrinha e Jacutinga, um local chamado Capão Frio. Algumas pessoas duvidam ou não entendem bem essa justificativa, e isso foi através de estudos universitários do pessoal da UFG-JM de Diamantina, localizando essa nascente como o ponto mais alto. E a preservação dessa nascente, como todas, é muito importante porque agrega valores ao turismo, a fonte de renda. Vereador Antônio, eu vou pedir um minutinho, o senhor me desculpa, eu gostaria de suspender a sessão por um momento, questão de saúde, tá? Um vereador aqui, a gente retorna um instante e eu peço que todos aguardem, por gentileza, no salão. Olá, pessoal. Nós tivemos um imprevisto aqui com colega vereador, o Adelino. Ele está sendo acompanhado no hospital, a Casa de Caridade Santa Teresa. Então, por esse motivo, nós decidimos, não temos quórum suficiente para continuar a sessão. Então, iremos marcar para terça-feira, dia 21, às 20 horas, uma reunião extraordinária. Agradeço a todos. Muito obrigado. A todos uma boa noite.